Santo dá poder para ele poder resistir à velha natureza. Aí diz assim, ó, a respeito do reino de Deus, 9, mas com alguns deles se mostravam teimosos, é isso? Teimosos e descrentes. Meu amigo, olha aí. Mas com alguns deles se mostrava teimosos e descrente, falando mal do caminho. Aleluia! Esse é o Deus que eu sirvo. Vou te falar uma coisa, pessoal. Você que me ouve aí, se tu tá dentro da casa de Deus, não tá servindo a Deus, tu tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo da tua vida. Tá tendo conhecimento da verdade e não tá praticando a verdade. O julgamento para a tua vida é maior do que aquele que está lá fora. Ele é mais verdadeiro do que muitos que estão aqui dentro, mas não quer obedecer. É mais fácil aqueles que estão lá fora cometendo toda atrocidade no final da vida ser salvo, do que muitos que estão dentro da igreja que diz que é de Deus, mas faz tudo de errado. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Manassés. Ele gostava de irritar a Deus. E tem muitos servos que gostam de irritar o pastor, a missionária, o bispo, de pirraça. Às vezes acha que a gente não sabe, mas o Espírito Santo revela para nós, porque ele nos dá discernimento. Você está cometendo um pecado tão grave, meu amigo. Aqui, ó. Mas no 9, Atos 19, 9. Mas como algum deles se mostravam teimosos e descrente, falando mal do caminho. Aí diz mais: diante da multidão, Paulo se afastou deles. Tá vendo? Porque muitas das vezes você é rejeitado, você não recebe a atenção que precisa, você não recebe o cuidado que precisa, porque você está sendo rejeitado que nem Saul foi rejeitado. Deus, ele não tem pena do homem. Deus, ele ama o homem, ama a mulher, mas ele não vai bajular o homem safado e nem a mulher que desobedece a voz dele. Pode ter certeza, meu amigo. O discurso é pesado, mas é necessário para que você se desperta. Aqui não tem aguinha com açúcar. Aqui tem verdade, tem justiça. Aí diz lá no versículo ainda 9. Os discípulos passou a falar diariamente na escola de Tirano. 10. Paulo fazia isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes das províncias da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeu quanto grego. Nós pregamos para todo o país, nós pregamos para todo o planeta, através do canal no YouTube, das redes sociais. Aí chegou a parte que eu queria. Olha só o que aconteceu com alguns malandros que queriam servir a Deus do jeito deles. Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vou até abaixar o som um pouquinho aqui. Milagres extraordinários. 12. A ponto de levar os enfermos, levarem lenços
e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugia das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Como é que pode, meu amigo, um pedaço de pano, a pessoa levar para casa, porque Paulo não podia estar lá, e o demônio saía, o demônio fugia. E aqui nós pregamos um sermão de 1 hora e meia, o capeta não sai. O capeta do pecado, o capeta da mentira, o capeta da prostituição não sai muitas das vezes de algumas pessoas. Será por causa de quê? Porque está servindo a Deus sem Deus. Aí diz assim no versículo 13. E alguns dos judeus, exorcista, ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo, eles não tinham o Espírito Santo e entregava revelações mentirosas. Satanás partiu para cima, meu amigo, e eu hei de ver todos aqueles que enganam Deus, enganam os servos de Deus, Satanás partir para cima e envergonhá-los. Eu hei de ver, porque é Bíblia, está na Bíblia. É melhor a gente ser verdadeiro. Pastor, eu confesso que eu preciso de Deus. Pastora, eu confesso que eu preciso conhecer Jesus, porque eu não sirvo Jesus, eu sirvo meus caprichos, eu sirvo as minhas paixões, eu sirvo a minha vontade. E quando alguém contraria a minha vontade, eu viro bicho, eu não falo nada, mas dentro de mim eu viro um turbilhão. Que exploda, vulcão, que se exploda, que se exploda. Amém? Aí diz mais, pastor, hoje o senhor tá aqui, tá, hein? É o bolo que eu vou comer daqui a pouco que a Tati trouxe, bolo redondo. Hã? Finalzinho do 13. Vamos lá, dizendo, ordeno que saia pelo poder de Jesus ao que Paulo prega, não pelo poder do Espírito que está em mim. Você vê? Aí Satanás partiu para cima. Que delícia dos enganadores, dos fafarrão da fé. Aí diz assim, ó, 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Os pais eram sacerdotes, meu amigo. Mas os caras eram endemoniados. Satanás conhecia as ações dele. Satanás sabia o que ele fazia às escondidas. Satanás sabia o que ele pensava, porque é ele mesmo que botava os pensamentos. Os pensamentos de ciúme, pensamento de inveja, de raiva. E quando a gente começa a tocar nessas mensagens, incomoda. Isso significa que você precisa se libertar. Porque nenhuma das nossas aqui falou para mim, né, pastora Rose? Da raiva quando o senhor estava falando. Me dava raiva. Raiva do Senhor. Mas só que eu repreendi aquele pensamento. E venci. Aleluia. E venci. Porque eu sabia que era o diabo que estava tentando fazer eu ficar com raiva do homem de Deus. Porque ele estava pregando a verdade. Aí a Bíblia diz assim, ó, 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são? Mas quem vocês que são? Quem é tu? Quem é tu diante de Deus, meu amigo?
Satanás, ele nos vigia 24 horas. Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe o que a gente pratica. Ele sabe quando você está sozinho, quando eu estou sozinho. Ele sabe o que você fala às escondidas. Ele sabe o que você fala pelo telefone, pelo WhatsApp. Ele sabe o que a gente vê nas redes sociais, no YouTube, sozinho. E ele vai te deixando, ele vai deixando a corda aí. E vai chegar uma hora que a corda vai fazer assim, ó. Que nem ele fez com Judas. Que nem ele fez com Saul. Ao ponto de Saul, pastora Rose, já não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E ele passou a consultar necromante. Ele passou a consultar adivinhos. Ele consultou uma mulher para adivinhar, para chamar Samuel das profundezas. E quem foi que veio das profundezas falar com Saul? Samuel. Mas não era o Samuel de Jesus, era o Samuel demônio que falou com ele. Porque ele já não tinha mais acesso a Deus. Deus já não falava mais com ele. Quem falava com ele era um demônio. E o demônio, ele sabe muitas das vezes o que acontece na vida de outras pessoas. Ele revela, porque ele conhece a vida da pessoa, porque ele é espírito. Ele conhece tudo. Tem revelação que é de Deus e tem revelação que é do mal. Tem que ter muito cuidado. Porque às vezes ele vai massagear o teu ego. Ele vai vir com umas mensagens meio elaboradas, justamente para você cair. Só precisa você falar assim, amém, que ele entra. É que nem aquele filme que o camarada só precisava que a pessoa lembrava dele para destruir a vida. Entrava através de um sonho e ele matava as pessoas dormindo. Cuidado com o que você sonha. Cuidado com que tipo de revelação Deus está te dando. Eu acredito em revelação. E eu sei quando a revelação é de Deus. Deus não fica revelando toda hora. Deus revela no momento certo. E se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de infidelidade, e diz que está revelando, meu amigo, cuidado com essa revelação. Por que não revela você mesmo? Porque a revelação não vem para você mesmo. Nós revelamos apautado nas escrituras sagradas. E quando tu é teimoso para ouvir a voz de Deus, Ele entrega uma revelação direta. Ele entrega uma revelação bem impactante. E isso hoje foi uma revelação. Hoje é a tua última oportunidade de andar nos caminhos de Deus. Não tem mais chance. E Ele já falou para você. Ele já falou contigo. Toma vergonha na cara. Para de pecar. Para de cometer isso daí que você tem cometido. Para de fazer essa safadeza que você faz. Porque você vai morrer. E Deus não vai poder te ajudar. E não é Deus que mata. É o próprio demônio que pede. Posso eliminar? Deus vê que lá no futuro você não vai tomar tendência. Acontece que nem aconteceu com Saul e que nem com esses filhos de Serque. Tomou uma surra, ainda bem que não morreu, né? Aí diz assim, 16: E o possuído de espírito maligno soltou sobre eles, dominando, atacando, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Pelados, envergonhados. Você sabe o que é pelados? A tua nudez vai aparecer. Não é a nudez da roupa, não. É o que você tem praticado. Todos vão ver. Todos vão saber. Todos. Eu conheço um homem
que ele achou que o que ele ia cometer ia ficar escondido. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Homem justo, homem íntegro, pastora. Mas ele foi pego pela fraqueza. Ele foi pego pela persuasão de Jezabel. E ele caiu na mão dela. Ele praticou algo que está na mão de Jezabel até o dia de hoje. E Jezabel ameaça ele até o dia de hoje. Ele não pode sair, porque ela ameaça todos os dias ele. E a vergonha dele apareceu para todo mundo. Perdeu o título, perdeu o respeito da família, perdeu comunhão com Deus. Homem bom, homem que trabalhou comigo, justo. Mas Jezabel conseguiu pegá-lo quando ele estava enfraquecido e não consegue sair mais. Não consegue abandonar mais aquele pecado, porque fez uma aliança de sangue. Você, quando se prostitui com uma mulher que não é a tua mulher, você faz uma aliança de sangue. E quando o pacto é feito, o de sangue é muito mais forte do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que o pacto de sangue de Cristo foi o suficiente para nos libertar do pecado, das potestades, dos principados. Você precisa cometer um pacto de sangue para você não sair mais da mão do Satanás. Só se arrepender, como Manassés, de vera. Manassés irritava a Deus. Manassés, ele irritava o Todo-Poderoso, mas ele caiu dentro do calabouço fedorento, sujo, e ali ele se humilhou de vera. A Bíblia diz que Deus tirou ele das profundezas do inferno e botou ele novamente numa cadeira de honra, na sua posição original. Meu amigo, se arrependa. Se arrependa do pecado que você tem cometido. Se arrependa disso daí que você sabe. Você sabe que é errado. Você sabe que é pecado. Você sabe que isso está te matando. Você já não tem mais aquela comunhão com Deus como Dante. Porque o pecado tem te sugado, tem chupado, que nem o chupa-cabra que falava antigamente, não é? O chupa-cabra tá te chupando, tá te sugando, e você tá te desanimando, e todo dia a ameaça chega pra você, todo dia a ameaça chega pra você pelas redes sociais. Vou falar. E você tá preso. Bem feito pra você. Porque você não ouviu a voz de Deus. Mas eu posso te ajudar. Os homens de Deus que servem a Deus podem te ajudar, meu amigo. Mas você tem que ter coragem. Tem que ser macho. Tem que ser mulher para chegar e falar: pastor, é isso. Pastora, é isso. Bispo, é isso. Ainda que perca o cargo, ainda que perca a patente, mas a salvação ela vai ficar garantida, porque o sangue do Criador, do Deus que se sacrificou por mim e por você, ele vai te banhar novamente e vai te trazer para os caminhos da verdade. Amém. Que Deus abençoe a tua vida e que você possa se arrepender, meu amigo. Tua última chance foi hoje. Tua última chance de vida foi hoje. Não brinque com Deus. Não pense que Deus é palhaço. Não pense. Porque esses camaradas aqui acharam que ia lá, ia exorcizar. O camarada endemoniado partiu para cima e a vergonha dele está escrita aqui no livro de Atos 19, versículo 15. Até o dia de hoje,
A vergonha desses camaradas tá aqui. Ser fiel, meu amigo. Ser fiel não é fácil. Para você ser fiel, você tem que ter Deus dentro de você. Não adianta você falar que tem Deus, mas se vive uma vida de pecado. O Espírito Santo não atua em um corpo que vive em pecado. Um corpo que vive se masturbando. Vive cometendo sexo anal. E acha que isso é bom, que é engraçado, é gostoso em um momento. Mas a alma está indo para o inferno, a alma está se acabando, a alma está se deteriorando, a inveja entra, o ódio entra, o ciúme entra e os demônios estão entrando também, porque, meu amigo, eu já conheci pessoas que tinham mais de 10 mil demônios dentro do corpo dela. Mais de 10 mil. E não tem medida, não tem medida. Ele vai entrando e ele vai chamando: vem, meus amigos, vem para dentro desse corpo, que esse corpo é bom, que ele obedece a nossa voz. E você se torna um verdadeiro Alexandre Latoeiro na obra de Deus, causando confusão, ciúme, inveja, briga, toda sorte de impudice. E Deus, Ele está ao ponto de te cuspir. Ele está te dando mais uma chance hoje, nesse dia 20 de outubro. Aproveita. Pastor, sua pregação é muito dura, não vou assistir mais não. É pro teu bem. É pro teu bem. É pro teu bem. É pro teu bem. Se eu não quisesse o teu bem, eu estaria preocupado com teus dízimos, com as tuas ofertas. Porque depois de uma pregação dessa, eu quero ver quem é que dá dízimo, quem é que dá oferta. Fica cheio de raiva, cheio de ódio. Por que fica com raiva e com ódio? Porque é verdade. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia da tua alma. E dá um like no vídeo aí, em nome de Jesus. Curte, compartilhe para outros. Se você sabe que tem alguém vivendo essa situação, mande. Porque o Espírito Santo está contigo. Fique todos com Deus e até a próxima.